Adore ao Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Adora Jesus nesta noite. Aleluia. Onde andar, correrão sem se cansar, até Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Os que novas forças obterão, como águias subirão para as, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor novas forças obterão, como águias voarão, subirão, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigar, hão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aleluia. Meus queridos, nos coloquemos de pés nesta noite para fazermos a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo de número 7, versículo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus para estarmos meditando nessa noite, uma vez mais, a palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Nos diz assim: depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, ouviu-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhes conceda isto, porque ama nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno
de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E o meu servo fez isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam-se são o servo enfermo. Amém. Graças a Deus. Deus seja glorificado, Deus seja louvado. Meus amados irmãos, servos do Senhor, Igreja de Jesus Cristo, nós estamos em um texto bastante conhecido de todos nós, da Igreja do Senhor, falando sobre o centurião. O centurião, ele era um oficial de Roma, que ele conduzia ali sobre a sua tutela 100 homens. Ele era uma liderança importante e ele conduzia aqueles homens ao seu posto de trabalho. Ele cuidava. Era um homem importante, era um homem que tinha uma influência e também tinha autoridade. Ele tinha autoridade e, por isso, o povo daquela região também tinha um grande respeito. A Bíblia também nos fala que este centurião, ele também era um homem generoso, ele era um homem que se importava com as causas sociais. Ele, segundo o próprio texto que lemos, ele mesmo construiu da sua própria posse uma sinagoga para que o povo assim se congregasse, cultuasse ao Senhor. Então nós observamos, segundo as Escrituras, que ele era um homem generoso, ele era um homem bondoso, ele era um homem amado também pelos judeus, ainda sendo ele um oficial romano. E o próprio texto que lemos, ele é explícito em dizer que os judeus procuraram a Jesus e rogaram a Jesus por aquele homem, rogaram a Jesus por ele, pediram que Jesus o socorresse naquela situação, que ele tinha alguém que era o seu servo, que estava gravemente enfermo, e eles rogaram ao Senhor, e eles lembraram e disseram a Jesus: ele é um homem bom, construiu até para nós uma sinagoga, um lugar de culto, um lugar de adoração. Então gostaríamos que o Senhor assim fizesse algo em favor daquele servo, daquele homem. E a Bíblia nos diz que Jesus, ouvindo estas reivindicações, a Bíblia diz que Jesus vai em direção à casa do centurião. Jesus vai em direção à sua casa para ir lá resolver uma causa importante. Jesus decidiu ir à casa do centurião, que estava com um problema. E a Bíblia diz que quando Jesus vai se aproximando com aqueles judeus que já tinham citado para Jesus, já tinham explicitado para o Senhor a relação que o centurião tinha, a generosidade do centurião, e agora ele estava indo até a casa dele. Antes que Jesus chegasse, antes que Jesus cumprisse o seu trajeto de entrar na sua casa, a Bíblia diz que ele pede
a um dos seus servos para ir até Jesus e pedir ao Senhor e falar ao Senhor aquilo que ele pensava, aquilo que ele entendia. E o recado que ele dá através do seu servo é: Senhor, eu sei que o Senhor tem autoridade, porque eu também sou um homem de autoridade. E quando eu digo para o meu servo vai, ele vai, quando eu digo vem, ele vem. Então o Senhor também tem autoridade, e eu não sou digno de entrar na sua casa. Eu não sou digno que o Senhor venha na minha casa, que o Senhor entre. Eu não me acho digno que o Senhor venha entrar dentro da minha casa. Meus irmãos queridos, nós aprendemos algumas coisas importantes e que nós precisamos, como cristãos, aprendermos isso. Primeira coisa, o centurião, ele faz algum reconhecimento acerca de Jesus. Primeiro, ele reconhece que Jesus é Senhor na terra. Ele reconhece a autoridade de Jesus. Na parte B do versículo 6, a Bíblia diz que o recado que ele envia ao centurião, alguns amigos, dizendo: Senhor, foi o recado que ele mandou. Foram as palavras do centurião através dos amigos. Ele reconhece que Jesus é Senhor. Ele reconhece que Jesus é Senhor na terra. Ele reconhece que Jesus tem poder e tem autoridade. Quando a gente fala de Jesus nos nossos dias, parece ser tão simples falar de Jesus. Mas se nós retrocedermos um pouco na história, não era tão fácil e não era tão simples andar com Jesus. Quem andava com Jesus sofria retaliações. Quem andava com Jesus era perseguido. Quem andava com Jesus era também comparado como agitadores. Mas este homem, mesmo não sendo judeu, ele reconhecia que em Jesus tinha autoridade, e ele reconhecia que ele é Senhor, que ele é poderoso, ele é Senhor, ele tem autoridade. Este homem reconhecia a autoridade de Deus na terra, e ele diz: eu sou autoridade, eu sei que o Senhor é autoridade também, que o Senhor tem poder, mas além disso, o Senhor não é apenas uma autoridade. O Senhor é alguém que tem mais autoridade do que eu, e ele estava reconhecendo isso de forma precisa. Quem é Jesus? Que autoridade Jesus tem? Que poder Jesus tem? Que autoridade o nosso Senhor tem? A Bíblia é categórica em nos dizer, Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11, a Bíblia vai nos dizer que pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este homem reconhece o senhorio de Cristo, a autoridade que Jesus tem. Ele sabia que Jesus, ele é Senhor na terra. Isto é importante. Isto é interessante quando nós reconhecemos que Jesus Cristo, ele é Senhor. Ele reconhece a autoridade de Jesus como Senhor, como fundador de uma igreja. Aquele que disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, como cabeça de um reino que tem autoridade,
Quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Jesus está dizendo: eu tenho autoridade consumada, eu tenho poder. E este homem reconhece a autoridade de Jesus na terra. Ele está dizendo: eu estou diante de uma autoridade. João vem declarar isso em João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, e nada do que foi feito se fez. A autoridade, senhorio, poder que Jesus tem. E este homem reconheceu a autoridade de Jesus sobre a terra. Mas não foi só isso que o centurião reconhece em Jesus. O centurião reconhece em Jesus a autoridade espiritual. Ele reconhece uma autoridade além da física, além do que podia mudar geograficamente o ambiente, situação. Ele começa a entender que Jesus também tem uma autoridade espiritual. Ele disse: eu digo ao meu servo vai, ele vai, eu digo vem, ele vem. E ele disse assim: eu reconheço que o Senhor tem autoridade, que se o Senhor, daí onde o Senhor está, o Senhor autorizar, o Senhor determinar, o Senhor liberar uma palavra, lá dentro da minha casa haverá milagre, haverá bênção, haverá cura, o meu servo será curado. Irmãos, este centurião tinha mais fé do que muitos de nós hoje. Este centurião tinha fé do que um monte de crente no século 21, que mesmo ouvindo a palavra não crê, não acredita. E quantas vezes a gente diz assim: olha, levanta a tua mão, estende sobre o teu lar, e tem crente que já não levanta a mão, parece que ele pegou derrame e não consegue levantar o braço, porque ele não crê mais que se ele determinar aqui em nome de Jesus, Jesus vai operar lá dentro da casa dele. Mas eu quero nesta noite somente para os que crêem levantar a mão. Eu quero nesta noite somente para você acreditar, como aquele centurião acreditava. Ele disse: eu creio, se o Senhor daí de onde o Senhor está liberar uma palavra, vai haver milagre dentro da minha casa, dentro da minha família. Louvado seja Deus para sempre. Vai haver milagre. Você acredita? Você crê nessa palavra? Que mesmo aqui Jesus pode trabalhar na sua casa, Jesus pode trabalhar lá no seu problema, a situação, a adversidade. Porque ele estava dizendo: eu sei que o Senhor tem uma autoridade espiritual. Que autoridade é esta? O Senhor tem autoridade sobre os demônios. O Senhor tem autoridade sobre as enfermidades. O Senhor tem autoridade sobre o tempo. O Senhor tem autoridade sobre a vida. O Senhor tem autoridade sobre tudo. Porque o Senhor não é apenas Senhor aqui, mas o Senhor é um Deus espiritual. E a confirmação que nós temos que Jesus, Ele é um Senhor espiritual, que Ele tem autoridade espiritual. Primeiro, porque Jesus veio a esta terra convivendo com homens pecadores, convivendo em meio do pecado, mas Ele nunca deixou de obedecer à voz do Pai. Isto é uma confirmação. O diabo tentou, Satanás tentou, o inferno tentou, mas Jesus Cristo permaneceu firme em obediência ao Pai. Isto prova que Ele é Deus e tem autoridade espiritual. Segunda coisa que demonstra que Jesus é autoridade espiritual, foi que Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, mas ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou, tomou a chave da morte e deu vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém ressuscitou, mas Jesus ressuscitou e demonstrou poder e autoridade. O único que ressuscitou foi Jesus. O único que venceu a morte pelo poder extraordinário
Jesus. O único que venceu a morte de verdade, Jesus. Ele é poderoso. E o centurião disse: eu creio que se o Senhor liberar uma palavra daí, vai mudar tudo lá em casa. Quando eu entrar lá dentro de casa, vai estar uma boa notícia. Eu reconheço a autoridade do Senhor. Eu sei que o Senhor vai mudar tudo dentro da minha casa, e o meu servo será curado. O que é isto, irmão? Este homem, sendo uma autoridade, um oficial romano, mas ele é alguém humilde. Essa humildade de reconhecer a supremacia de Cristo, de reconhecer a autoridade de Cristo, de reconhecer o poder, apesar de ser uma autoridade, mas ele diz: o Senhor é mais do que eu, o Senhor é uma autoridade, o Senhor está sobre mim, eu estou sob a tua autoridade, eu estou debaixo da tua autoridade, o Senhor está sobre mim, eu estou sob a tua autoridade, o teu cuidado, o teu poder, e por isso eu creio. E aquele homem era humilde, aquele homem era generoso, aquele homem entendia, e por causa disso ele recebe a bênção. Seja humilde. Às vezes nós podemos perder o milagre pela arrogância. Quantas vezes nós podemos perder bênçãos pela arrogância? Nós podemos deixar de ser abençoado pela arrogância, pela soberba. Nós não vamos receber o milagre pelo tempo de crente que temos. Nós não vamos receber o milagre pela obra que fazemos. Nós não vamos receber o milagre pelo título que temos. Nós não vamos receber o milagre pelas habilidades que temos. Deus não vende milagre para ninguém. Deus faz milagre na vida daquele que é humilde e reconhece que somente Ele é Senhor. Ninguém pode chegar aqui nessa noite e dizer: eu vim buscar o meu milagre porque eu tenho capacidade de receber. Você vai voltar sem milagre. Ninguém nesta noite pode chegar: eu vim buscar o meu milagre porque eu sou um crente isso, sou um crente aquilo, sou um crente desse jeito. Vai voltar sem milagre. Mas se você chegar como este homem humilde, reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele é autoridade, que Ele é poderoso, que Ele faz. Jesus Cristo, Ele achou tão lindo o cuidado do centurião para com o seu servo, o amor do centurião para com o seu servo, e Ele diz: eu vou fazer o milagre, eu vou operar o milagre, eu vou agir na vida deste, porque este homem aqui se importou com ele, reconhece a condição. Seja humilde. Nenhum de nós podemos colocar Deus contra a parede, irmão, aprende isso. Nenhum de nós. Não, por quê? Porque Ele é soberano. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Se eu vim para a igreja, Ele é Deus. Se eu deixar de vir para a igreja, Ele continua sendo Deus. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele não abrir a porta, Ele continua sendo Deus. Se Ele abrir as janelas do céu, Ele é Deus. Se Ele não abrir, Ele continua sendo Deus. Se Ele ressuscitar, Ele é Deus. Se Ele não ressuscitar, Ele continua sendo Deus. Se Ele te der marido, Ele é Deus. Se Ele não te der, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar teu filho, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. E não vai mudar nada, Ele é Deus. Seja humilde. Não podemos ser arrogantes, mas temos que ser humildes como centurião. Tem gente que às vezes acontece algo de bom na vida dele, aí ele sai dizendo: eu recebi isso por causa disto, eu recebi porque eu sou isso, não, irmão, tu recebeu porque é vontade de Deus, é graça de Deus, é favor de Deus. Deus quis te dar, Deus quis te abençoar. Pastor, e quando Deus me dá uma coisa, o que eu devo fazer? Dê glória a Ele, dê glória a Ele, exalte a Ele, bendiz a Ele. Ele abriu a porta, Ele fez o milagre, Ele cumpriu a promessa. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Seja humilde.
Ele foi humilde por causa da humildade dele. Jesus disse para ele assim, ó: vai para a tua casa, volta lá. Quando ele chega em casa, Jesus não foi lá, Jesus não impôs as mãos, Jesus não fez uma oração sobre o enfermo, nem tocou. Mas quando ele chegou, quem estava sentenciado a morrer estava curado. E uma coisa que o centurião fez, o centurião foi certificar: que horas você levantou, que horas tu foi curado, que horas mudou a situação aqui na casa. Tal hora. Ele disse: na mesma hora que o mestre determinou a cura. Quando Jesus determinou a cura, ele foi curado dentro da casa daquele homem. Que ele reconheceu, ele foi humilde. A humildade é o caminho para o sucesso, para crescer, para receber as bênçãos de Deus, para receber o milagre. A humildade é o caminho para tudo, reconhecendo que Deus é dono de tudo. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. O nosso tema da nossa festa, próximo mês, é: a mão do Senhor fez isso. Por quê? Porque esse tema? Porque nós vamos tributar a Deus toda a honra e glória durante esses anos que o Senhor fez, durante esses anos que o Senhor operou neste lugar, durante esses anos que o Senhor nos manteve de pé, durante esses anos que o Senhor nos sustentou. Este culto será uma celebração, essa festa, de dizer: nada que aqui está sendo feito ou foi feito foi por causa do pastor Aquiles, dos obreiros, da igreja, dos irmãos. Não, tudo que aconteceu aqui é a mão de Deus, é o poder de Deus, é a presença de Deus, é a porta que Deus abriu, foi Ele quem fez. Cada um que foi usado por Ele, cada um que foi abençoado por Ele, e a glória é dele. Por isso esse tema é importante, porque nós vamos estar celebrando esses dias de festa na presença do Senhor. Então este centurião reconhece: Jesus opera o milagre. E Jesus desponta na vida do centurião algo importante. Qual é algo importante? Jesus desponta sobre ele a fé. Nós temos que entender que o crente, irmãos, como disse Paulo, o crente não vive por vista, crente vive por fé. E o que é fé? Fé é aquilo que eu não vejo, mas eu acredito. O crente tem que viver o sobrenatural. O crente tem que entender que Deus é sobrenatural. Ele está aqui, Ele está lá em casa, Ele está em São Luís, Ele está em São Paulo, no Rio de Janeiro, Ele está em todo lugar. A fé é isto, é você acreditar. Aquele homem demonstra fé. Ele disse: daí mesmo o Senhor pode mudar a minha história. Isso é fé, isso é acreditar, é crer. Para a fé não há barreira. Fé parece você ser louco, acreditar naquilo que você não vê, acreditar naquilo que você não toca, acreditar naquilo que você não apalpa, e você parece louco, mas a fé é isso, é crer no sobrenatural. Porque a fé não precisa de toque e nem de vista. A fé, se crê no coração, ela desponta no coração do homem. É você ver pelos olhos da fé. Aquele homem, ele já via através da palavra de Jesus o seu servo curado. Ele já via, ele disse: eu creio, eu sei que o Senhor pode fazer isso. Isso é um exemplo de fé para nós crentes, que às vezes nós somos tão fraquinhos na nossa fé, para não dizer o contrário, muitas vezes somos incrédulos demais, de não acreditarmos. Mas este homem tinha fé.
Se Deus fizesse um desafio com você hoje, crente, você passaria no teste? Se Deus fizesse um desafio para testar a tua fé, como Ele testou a fé de Abraão, como Ele testou a fé de Noé, você teria disponibilidade para você confiar e crer no Senhor, confiar e crer através da fé, como Ele fez com Jó? Jó creu, tudo desmoronando, caindo, se acabando, mas Jó disse: eu sei que o meu Redentor está vivo, e além de estar vivo, Ele vai se levantar para batalhar, para lutar em meu favor. Eu sei que Ele está vivo, Ele não está morto. Eu sei que Ele está vivo, Ele não está morto. A sunamita, o filho está morto em cima da cama, ela sai em busca do profeta. Geazi vem e diz: o que está acontecendo? Ela diz: não tem nada eu contigo, não tem nada para te falar. Mas quando ela chega diante do profeta, ela se lança diante do profeta e ela conta a situação, e acontece um milagre na sua casa. Por quê? Porque ela acreditava que Deus estava na vida do profeta e que poderia mudar a história da vida dela, na casa dela. Se você crê no sobrenatural de Deus, Deus nessa noite pode mudar a história da tua vida. Nessa noite Deus pode mudar a tua história. Quantos crê nesta noite? Eu estou crendo. Eu creio assim que nesta noite é noite de milagre, é noite de bênção. Deus pode mudar a tua história nessa noite. Ele pode, porque Ele é poderoso. E aquele homem tem uma fé tão grande, e Jesus diz assim: nem mesmo em Israel, nem no meio dos meus, nem mesmo no meio do meu povo, dos escolhidos, eu vi tanta fé. Porque a fé, irmão, ela não depende de nacionalidade. A fé, ela não depende de etnias, cor. Fé, ela brota no coração de uma pessoa que decide crer e acreditar e confiar. Fé está além de culturas. Fé está além de qualquer coisa. Se você acreditar no sobrenatural de Deus, crer no sobrenatural de Deus, independentemente de quem você é, de que família você é. Você sabia que tem gente, eu li um livro muito bom, um livro que fala sobre maldição, quebra de maldição, do pastor Jorge Linhares. Tem pessoas que têm um histórico na sua família de maldição, de doença, de enfermidade, e ele já fica se preparando, dizendo que ele vai se preparar, porque na família dele todo mundo é assim, então com certeza ele está no meio. Mas Cristo quebra todo tipo de maldição. Tenha fé. Não é porque o teu parente morreu de câncer que você vai morrer de câncer. Não é porque o outro morreu de problema de pulmão, você vai morrer também. Não, não, você tem que crer. Eu não aceito, eu tenho fé, eu serei diferente. Eu vou morrer com longos dias na presença do Senhor. Eu me lembro de uma vez que Satanás usou uma pessoa e disse assim para mim, olhou para mim e disse assim: você não vai passar dos 30 anos. Disse para mim: você não vai passar dos 30 anos. O diabo falou. Eu nunca acreditei nessa palavra, mas eu sempre disse assim: vou passar sim. Por quê? Porque quem está na minha vida é Jesus. Quem está na minha vida é Jesus. Quem está na tua vida é Jesus. Jesus quebra a maldição. Não receba isso. Tenha fé. Eu quero te dizer nessa noite, talvez alguém está aqui nessa noite, está precisando ouvir. Talvez alguém vai querer até fazer uma consulta, pensando que está com a mesma doença dos seus familiares. Tenha fé, você não está com essa doença. Você não vai morrer dessa enfermidade. Creia.
O sangue de Jesus tem poder. Recebe livramento de Deus nesta noite. Você não vai morrer desse câncer, você não vai morrer desse diabetes. Isso não é para você. Você é casa e templo do Espírito Santo. Quantos crê, levanta a mão e adora ao Rei dos Reis, ao Jeová Rafá, ao Deus que sara. Jesus libera uma palavra de cura nessa noite para essa igreja, de livramento. Eu não recebo essa maldição. Eu não recebo essa maldição dos meus avós, dos meus pais. Eu não recebo. Mas em nome de Jesus, Jesus tem algo novo para mim. Jesus tem algo novo para ti. Tem gente aqui preocupado com isso, mas Jesus está mandando eu te dizer: eu mudo a tua sorte hoje. Pode fazer o exame, vai dar negativo, porque Jesus está mandando eu te dizer: eu sou na tua vida, eu sou na tua casa, eu preparei o teu caminho, eu preparei a tua vida, e tu vais no dia que eu determinar. Assim o Senhor te diz nesta noite. Não perde teu sono, não. Não perde a tua paz. Não perde a tua alegria, não. Porque o mesmo Jesus que curou o servo do centurião, ele está aqui nessa noite. E Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando da igreja, Ele está dissipando irmãos enquanto nós estamos aqui nesse culto. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus está dissipando maldições aqui. Deus está dissipando maldições. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé nesta noite. E nós vamos em nome de Jesus Cristo agora. Aleluia, pega na mão do seu irmão. Eu quero nessa noite que você seja profeta de Deus para o seu irmão. Deus nesta noite está quebrando maldições hereditárias aqui nesta noite. Aleluia, Ele está quebrando as cadeias. Jesus nesta noite está dando livramento. Jesus nesta noite está fazendo milagres. Jesus nesta noite vai mudar rumo, vai mudar história, aleluia, de crentes nesta noite. Mas só quem acredita, só quem crê, só quem acredita, só quem crê. Abre a tua boca, já começa a adorar. Abre a tua boca, já começa a celebrar. Celebrar a tua bênção, celebrar o teu milagre, celebrar a tua cura, celebrar a cura do teu filho, celebrar a tua cura na alma, no coração. Nesta noite, já vai abrindo a tua boca e já vai clamando em nome de Jesus Cristo. Toda maldição nesta noite, em nome de Jesus Cristo, está quebrada. Vai agora orando pela tua casa, vai agora orando pela tua família, e vai dizendo: toda amarra, toda maldição, todo laço, toda obra das trevas, toda enfermidade, toda força do diabo vai sendo desfeita agora. Assim como o Senhor, através daquela unção, entrou na casa do centurião para dar cura. Jesus, entra na casa desse crente agora, entra na casa dessa crente agora, entra na casa do teu servo, da tua serva agora, com a espada de fogo flamejante. Vai batalhando dentro daquela casa, vai tirando toda a maldição dentro daquele quarto agora, dentro daquela sala. Ai meu Deus, vai quebrando agora, vai retirando agora toda a força oculta do maligno agora, vai desfazendo pelo teu poder, vai dissipando com a tua espada de fogo. Vai clamando agora, vai botando as coisas no lugar agora. Eu estou sentindo, aleluia, aleluia, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Eu estou sentindo que Ele está quebrando. Aleluia, é hoje, é hoje, é hoje. Não há maldição que resista, não há mal que resista, não há demônio, não há capeta que resista à autoridade do nome de Jesus. Eu creio que crente vai testemunhar desta noite do que Deus vai fazer e do que Ele está fazendo hoje. Aleluia, barulho de glória. Dê barulho de glória para abalar o inferno. Dê barulho de glória para abalar o inferno agora. Igreja militante, as algemas do diabo caem. Esse mal vai embora.
Você não está debaixo de maldição. Aleluia, você está livre. E essa palavra está sendo liberada, essa palavra está sendo autorizada, essa palavra está sendo determinada, em nome de Jesus. Meu Deus, eu sei que Deus está trabalhando aqui, aleluia. O Senhor fala ao meu coração, meu filho, nesta noite, a minha vassoura caminha neste ambiente, neste lugar, aleluia. Sinta a vitória. Prepara o culto de ação de graça. Aleluia. Vai ter festa, vai ter alegria, vai ter poder, vai ter renovo, vai ter unção, vai ter bênção, vai ter testemunho, vai ter. Hoje é noite da tristeza embora. Você não vai voltar oprimido para casa, não. Você não vai voltar com essa tristeza, não, com esse desânimo, claro que não. Você vai voltar alegre. Aleluia. Oh Jesus, opera na nave deste templo, opera no altar, Senhor. Dê a vitória do teu filho, da tua filha. Essa mulher está quase desistindo, essa pessoa está quase desistindo, essa pessoa não está crendo mais, não está acreditando mais. Mas hoje é noite em que a fé vai ser avivada, a cinza vai embora, a incerteza desaparece e a fé brota novamente para a glória de Deus. 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 O Senhor nesta noite está agindo. Jesus, nós cremos neste milagre, nós cremos na tua palavra, e eu creio num rebuliço santo e poderoso da parte do céu, legitimando esta noite, legitimando este culto, este momento de adoração da tua igreja. Jovens abençoados, senhores abençoados, senhoras abençoadas, jovens abençoados, povo de Deus abençoado. Porque a maldição foi quebrada, diz eu creio. O mal foi queimado, diz eu creio. O meu milagre já aconteceu, diz eu creio. E eu recebo nessa noite, diz assim, eu recebo. Em nome de Jesus. Diga assim, eu recebo nessa noite, em nome de Jesus, o meu milagre, a minha cura, a minha restauração. Hoje eu recebo. E eu quero liberar uma palavra para encerrar nessa noite. Quando você chegar em casa, um milagre já aconteceu, como aconteceu com o centurião, quando ele chegou em casa, aleluia. O milagre já tinha acontecido, e a mesma coisa vai acontecer com você, crente. Quando chegar em casa, o teu milagre vai estar preparado. Eu creio em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?